Pai do Senhor, meus amados irmãos, aqui quem fala é o irmão Vinícius mais uma vez, amém? Irmãos, eu não vou fazer tudo sozinho, amém? Eu não posso fazer tudo sozinho, não posso e não vou fazer tudo sozinho. Então, eu gostaria que você curtisse esse vídeo, comentasse e compartilhasse esse vídeo, amém? Vocês vão ser meus irmãos de batalha, ok? Se eu disser alguma coisa que interessante, você achar interessante, a sua parte, se você quiser me ajudar, é divulgar aquilo que está sendo dito aqui. Se você achar interessante, se você achar que é interessante fazer isso. Amém? Então, gostaria de pedir que você curtisse, comentasse e divulgasse onde você estiver. Amém? Porque o projeto aqui é pregar para pessoas de fora. Certo? E a sua parte, você que está aí, é divulgar aonde a minha voz não chega. Ok? Então, eu não vou fazer tudo sozinho, porque eu não posso fazer tudo sozinho. Certo? Eu não tenho essa ideia na minha cabeça de fazer tudo sozinho. Então, eu vou pedir a você que me ajude, divulgue, ok? O vídeo. Então, no vídeo anterior eu falei que ia falar a respeito do sentido do casamento à luz das escrituras, amém? E hoje o tema do vídeo é esse, amém? O sentido do casamento segundo as escrituras. Então eu gostaria de pedir a você que abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21, amém? Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21, para a gente ler e meditar no sentido do casamento, amém? Dizia, irmãos, qual é a necessidade disso? É porque as pessoas não compreendem o casamento. As pessoas não compreendem por que elas têm que se casar. Amém? Qual é o sentido do casamento? A gente vê muitas pessoas reclamando a respeito do seu casamento, né? E não entendem o sentido do casamento. Por que que Deus criou o casamento, né? Amém? Então nós vamos aqui esclarecer qual é o sentido do casamento, né? Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21. Diz assim a Sagrada Escritura: Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Versículo 25. Marido, ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas, ou qualquer outro defeito. Amém? Então, em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21, existe uma metáfora do apóstolo Paulo. Amém? Uma comparação. Existe uma comparação do apóstolo Paulo a respeito do homem e da mulher, e de Cristo e da igreja. Paulo diz assim, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido, né? Fazendo sempre a comparação entre Cristo, a igreja, o esposo e a mulher, né? Versículo 25. Marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Né? Então, o que acontece? Irmãos, existe uma comparação entre o marido e a mulher e Cristo é a igreja. Certo? Então,
Todas as vezes em que Paulo vai dizer para o marido fazer alguma coisa, ele diz que Cristo fez assim. Se ele diz para a mulher fazer alguma coisa, ele diz que a igreja faz assim, e assim por diante. Amém? Então existe uma equivalência entre as atitudes de Cristo em relação à igreja e as atitudes do homem em relação à mulher e da mulher em relação ao marido. Amém? Então, no versículo 25 está escrito assim: Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, né? Então, qual é o sentido do casamento, irmãos? Quando duas pessoas se casam, elas estão se consagrando umas às outras, amém? Quando um casal se casa, eles se casam para sempre, para que um esteja com o outro até o dia da sua morte. Amém? Estão dedicando as suas vidas uns aos outros. Um está dedicando a sua vida ao outro. Assim como Cristo fez pela igreja. Então, Jesus Cristo morreu na cruz para purificar a igreja. Então, Jesus dedicou a sua vida para que a igreja fosse purificada. E assim faz marido e mulher um em relação ao outro. Quando o marido se casa com a esposa, ele está dedicando, está entregando a sua vida por ela. Quando ele se consagra, ele está entregando a sua vida. Está dizendo, eu dedico a minha vida, vou dedicar a minha vida a você. Esse é o sentido do casamento, amém? Versículo 26, né? Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra, né? Então veja, quando uma pessoa ama verdadeiramente, né? Ama de fato, ama verdadeiramente, qual é o sentido psicológico daquilo, né? O sentido psicológico daquilo é fazer com que, o desejo, né, no psicológico de alguém que ama verdadeiramente é fazer com que desejar que aquela pessoa viva para sempre perto dela. Então, se eu amo verdadeiramente a minha esposa, eu vou desejar viver para sempre perto dela. Ok? O sentido do amor verdadeiro, é um sentido de eternidade. Certo? Então, se uma pessoa ama verdadeiramente outra pessoa, o desejo psicológico dela é fazer com que essa pessoa viva para sempre perto dela. Mas esse desejo, ele não pode se concretizar, o desejo de alguém que ama verdadeiramente. Esse desejo, ele não pode se concretizar neste mundo. A única maneira de concretizar esse desejo de viver para sempre perto daquela pessoa é através de Jesus Cristo. Por quê? Porque somente Cristo nos dá a vida eterna. Só Jesus Cristo nos dá a vida eterna. Então, se eu amo verdadeiramente a minha esposa, eu vou ajudar ela a se purificar. Porque se eu amo verdadeiramente a minha esposa, eu desejo ficar perto dela pela eternidade, para sempre. Porque é esse o sentido do amor verdadeiro, é estar perto para sempre. É desejar que aquela pessoa viva para sempre. Então, se eu desejo que a minha esposa viva eternamente perto de mim, eu vou ajudar ela a se purificar. Para que no dia da ressurreição, ela verdadeiramente, de fato, viva para sempre. Então, o sentido do amor verdadeiro não pode se concretizar, né, que é o viver perto para sempre, ele não pode se concretizar fora de Jesus Cristo. Porque é só Jesus que dá a vida eterna. Então, se eu amo verdadeiramente minha esposa, eu vou desejar que ela viva para sempre perto de mim. Vou desejar que ela tenha vida eterna. Mas esse desejo não pode se concretizar neste mundo.
porque um dia todos nós vamos morrer. Então o que é que eu faço? Se eu desejo que a minha esposa viva eternamente, então eu vou ajudar ela a se purificar, para que ela de fato viva para sempre. Então é esse o sentido do casamento. É ter amor verdadeiro pelaquela pessoa. E o sentido psicológico do amor verdadeiro é desejar que a pessoa viva para sempre. Mas esse desejo não pode se concretizar neste mundo. Então o que que você faz? Como você deseja, como você ama verdadeiramente, e por amar verdadeiramente você deseja que aquela pessoa viva para sempre, você ajuda ela a se purificar, para que ela viva para sempre. Então o sentido do amor verdadeiro só pode se concretizar dentro do cristianismo, certo? Amém, irmão? Voltando aqui. Então, o sentido do amor verdadeiro é desejar que a pessoa viva para sempre. E esse desejo só pode se concretizar dentro do cristianismo. Então, esse é o sentido do amor verdadeiro. É fazer com que o outro viva para sempre. E Deus, sabendo disso, Deus sabia que ao desejar, ao homem amar verdadeiramente, ele iria desejar viver, que o outro viva para sempre perto dele. Aí então Deus criou o casamento para que um se consagre ao outro, certo? Então diz no versículo 25: marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela, né? Então, quando uma pessoa se casa, um dá a sua vida pelo outro. Quando um se consagra ao outro, está dizendo: eu dedico minha vida a você. Então, assim como Cristo entregou a sua vida para purificar a igreja, os cônjuges entregam a sua vida um pelo outro na consagração do casamento. Ele fez, versículo 26, né? Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. Então esse é o sentido do casamento. Versículo 27. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza. Então, se o marido ama verdadeiramente a esposa, ele faz isso para trazer ela para perto de si eternamente. Para trazer ela para perto de si eternamente. Assim como Cristo e a igreja. Então, esse é o sentido do amor verdadeiro, só pode se concretizar dentro do cristianismo. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Então, no casamento, as duas pessoas se consagram uma à outra. E ao se consagrarem, elas estão entregando suas vidas uma à outra. Assim como Cristo fez pela igreja ao se entregar na cruz. Certo? E aí então, como um ama, como os dois se amam verdadeiramente, os dois desejam que o outro seja eterno, que o outro viva para sempre perto, que o outro viva para sempre perto, como está escrito no versículo 27, né? E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja, né? Então, esse é o sentido do casamento. É um entregar a própria vida ao outro para que o outro possa ser eterno. Então, o casamento tem o sentido de que você ama verdadeiramente. E para que e como você ama verdadeiramente, o seu psicológico deseja, a sua alma deseja que o outro seja eterno, que o outro viva para sempre perto de você. Mas esse desejo não pode se concretizar nesse mundo. Então, você ajuda o outro a se purificar em Cristo, para que ele realmente, de fato, viva para sempre em Cristo.
Você entende? Então, quando eu ouço pessoas reclamando dos seus casamentos, eu penso, as pessoas não entendem o que é o casamento. O sentido do o casamento existe exatamente para que as pessoas purifiquem umas às outras. O casamento tem um sentido de eternidade. Jesus disse que no céu não vai haver matrimônio. E de fato não vai haver. Mas nós seremos irmãos no céu. Então, ainda que não haja matrimônio, as pessoas estarão juntas lá. Certo? Então, tem sentido de eternidade. Então, nós nos casamos para purificar uns aos outros, né? O apóstolo Pedro diz lá em 1 Pedro capítulo 3, né? A mulher deve converter o seu marido através do seu comportamento, né? Se a mulher se comporta bem, o marido pode ser convertido sem palavra, né? Qual é o que Pedro diz lá em 1 Pedro capítulo 3. Não é isso? Então, o casamento existe com o sentido de eternidade. É você dizer, eu te amo tanto, que eu me consagro a você, eu entrego minha vida a você, com o objetivo de lhe fazer ser eterno, de viver para sempre ao seu lado, para que você viva para sempre perto de mim. Mas esse desejo do amor verdadeiro não pode se concretizar nesse mundo. Então você ajuda a outra pessoa a se purificar para que ela verdadeiramente seja eterna, para que ela verdadeiramente viva para sempre ao seu lado. Certo? Então, como Cristo fez pela igreja. Cristo entregou a sua vida pela igreja, para que ela vivesse para sempre perto dele e perfeita. E é isso que os cônjuges devem fazer. Então, um se consagra ao outro, e ao se consagrar, eles estão entregando a vida ao outro, estão dedicando a vida ao outro, porque não existe, porque a consagração tem o sentido de ir até a morte. Então você entrega a sua vida, você dedica a sua vida ao outro, para ajudar o outro a se purificar, para que então ele possa verdadeiramente estar para sempre perto de você, na eternidade. Então, ainda que não haja matrimônio no céu, o outro vai ser seu irmão e vai estar perto de você. Então, é esse o sentido do casamento. É para que um ajude o outro a se purificar e possa viver eternamente ao seu lado. Você compreende? Então, é esse o sentido do casamento. É ajudar para que um ajude o outro a se purificar. Casamento dá certo para as pessoas que amam verdadeiramente, que desejam que o outro viva para sempre e ajudam o outro a se purificar para que ele possa estar com ela para sempre em Cristo. Amém? Então você compreende o sentido do casamento? Então os defeitos do seu cônjuge não devem fazer você se afastar dele. Tem que fazer você se aproximar, você tem que ajudar ele a se purificar. Como está escrito em 1 Pedro capítulo 3. Amém? Então é isso, irmãos. Espero que tenha sido esclarecido o sentido do casamento. O sentido do casamento é o sentido de eternidade. Então, as pessoas se casam para que possam purificar umas às outras e viverem para sempre juntas com Deus. As pessoas têm filhos para que no céu haja mais almas, para que a alegria dessas almas seja infinita com Deus. Amém? Então o sentido do casamento é um sentido de eternidade, não um sentido de vaidade nesse mundo. Você entende? Então é isso, irmãos. Compreenda bem o significado do casamento para que você não fique infeliz.
Então é isso que o apóstolo Paulo diz. Ele faz uma metáfora e uma comparação entre Cristo e a igreja, o marido e a mulher. Então, o marido faz com a mulher aquilo que Cristo fez com a igreja. E o que Cristo fez para com a igreja, o marido deve fazer para com a mulher. Você compreendeu? Então é isso, irmão. Peço mais uma vez que você curta, comente e compartilhe para que você possa me ajudar. Porque eu não penso em fazer tudo sozinho. Vocês são meus irmãos de batalha aqui. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.